Oi, oi! Vamos falar sobre comunicação assertiva. Oi, Ked. Oi, Diana. Oi, Indy. Oi, Normélia. Sejam bem-vindas. Encaminhem a live aqui no aviãozinho para as pessoas com quem vocês mais conversam. Oi, Lade, bem-vinda. Vamos falar sobre comunicação assertiva. Oi, Gabi, bem-vinda. Oi, Cleia. Oi, Sonise. Oi, Wanda. Sejam bem-vindas. Encaminhem a live aqui no aviãozinho para quem possa interessar o assunto de comunicação assertiva. Vamos melhorar a nossa forma de nos comunicar. Será que você se comunica bem? As pessoas entendem o que você quer falar? Ou o que você quer dizer? Será que você fala muito difícil? Então, gente, vamos lá, vamos começar, né? Oi, Jussi, bem-vinda! Vamos falar sobre comunicação assertiva, um assunto que eu sei que você adora. Então, pessoal, o que vocês entendem por uma comunicação assertiva? Uma comunicação assertiva é aquela comunicação direta, é aquela comunicação honesta, sem rodeio, sem meia volta, ela vai reta nas palavras. Então, é ir direto ao ponto, sem ficar rodando, enrolando. E ela é, muitas vezes, uma comunicação assertiva, ela é muito rude, ela é interpretada como muito grosseira. Então, a gente precisa prestar atenção nesse quesito. Assertiva é direta, sem ser rude, sem ser grosseira. E também, na verdade, assim, assertivo não é ser agressivo, né? São duas palavras semelhantes que pode gerar um pouquinho de confusão, mas elas não têm nada a ver uma coisa com a outra. E é também fazer e falar o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito e falar o que precisa ser dito, sem perder o respeito pelo espaço do próximo. Então, assim, eu falar de uma forma com que vocês também estejam entendendo, sem muito rodeio. Então, a comunicação assertiva é, quanto mais direto ao ponto eu quero, sem ficar fazendo muitas voltas, é mais ou menos isso. Então, o que ela precisa? Ela precisa de treino. Você não nasce sabendo falar, a gente traz vícios de linguagem da nossa família, do meio onde a gente vive. Então, mais pro final, eu vou dar algumas dicas práticas para a gente se tornar mais assertivo na nossa forma de conversar, né? Como é que eu posso melhorar isso? Para não ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, que nem a música, né? E não quero mudar. Não é porque eu nasci e cresci assim que eu preciso morrer dessa forma. Então, sempre tem como melhorar, desde que eu queira melhorar e que eu haja para isso. E o que a comunicação assertiva gera? Essa também é outra coisa que fica no ar. O que eu ganho tendo uma comunicação mais assertiva? Então, isso também é importante a gente verificar. Por quê? Porque ela me gera resultados. As pessoas vão entender aquilo que eu tô querendo falar. Então, a gente foge de maus entendidos, traz mais acertos, traz chance de resoluções de conflitos. Para ver assim, ó, dentro da tua casa, dentro do teu casamento, dentro da tua família, quantas vezes existe algum conflito pela forma como a gente se comunica, pelo tom que a gente se comunica, ou por não se comunicar.
Sim, porque às vezes a gente tá lá de cara amarrada e a gente quer que o outro adivinhe o que a gente está falando, o que a gente está pensando. A gente quer que o outro adivinhe o que eu estou sentindo. Como que ele vai saber se eu não falar? Se eu não tiver uma comunicação assertiva, vai ser impossível, ele não tem uma bola de cristal. Então, é muito importante ter uma forma de se comunicar clara. E também ela gera menos tensão, ela torna as relações mais saudáveis. E também traz mais credibilidade, traz mais segurança. A partir do momento que eu e meu amigo conseguimos conversar de uma forma clara, reta e objetiva, eu tenho mais confiança nele. Ou melhor, a partir do momento que eu e o meu marido temos uma conversa mais clara, eu consigo confiar aonde que ele está indo, o que ele está fazendo e vice-versa. Ou vamos expandir isso. Dentro da empresa onde eu trabalho, eu consigo me comunicar com os meus colegas, com o meu chefe, com o meu diretor, o meu líder? Ou com o meu subordinado? Eu tenho uma comunicação clara quando eu peço as coisas, as pessoas entendem aquilo que eu estou perguntando? Ou eu peço um relatório X e eles me entregam Y, completamente errado. Então, ali está havendo uma divergência. Às vezes, de passar recados, né? Se eu sou uma secretária, será que eu passo os recados de forma clara e objetiva para as pessoas? Então, é muito importante a gente observar isso. Uma comunicação assertiva faz as pessoas se sentirem de forma mais verdadeira. Eu não preciso ficar falando chique. Eu não preciso ficar falando palavras difíceis. Eu preciso falar de uma forma que as pessoas me entendam. Então, isso é de extrema importância. Mas isso é o que me gera. Mas o que eu ganho sendo mais assertiva na minha forma de comunicar? O que eu ganho com isso? Então, quando eu imito um comportamento direto, que eu sou dinâmica, eu sou verdadeira, eu sou assertiva na minha comunicação, eu já tenho um diferencial, eu já sou diferente. Se eu vou para uma entrevista de emprego e eu consigo responder exatamente aquilo que me pedem, eu tenho uma comunicação assertiva. Eu não respondo, não fico rodando. Não, eu respondo. Não é curto e grosso, né? Mas é objetivo. Então, na linguagem popular, a gente tem essa de dizer curto e grosso. Por isso que a gente tem essa mania, vamos dizer assim. É comum a gente ligar com comunicação direta com agressividade. Mas isso a gente precisa desconstruir. E também, quando eu tenho uma comunicação mais assertiva, eu tenho mais capacidade de liderar. Eu tenho mais capacidade de transmitir as informações e isso me gera mais efetividade e mais produtividade. Agora vamos pensar de novo lá dentro de uma empresa. Se eu gero mais produtividade e eu gero mais efetividade, quando eles precisarem alguém para determinado cargo para subir, quem vai ser o primeiro nome que vai aparecer na mente dos nossos chefes? Percebe como isso é um ciclo? Como a comunicação é de extrema importância para eu também subir os degraus dentro da empresa onde eu quero trabalhar? Então, é de extrema importância a gente ter essa comunicação clara. E aí, eu quero falar agora um pouquinho sobre outra forma de comunicação, que talvez, eu quero até que vocês coloquem aqui nos comentários, quem de vocês tem aquele familiar ou aquele amigo, colega de trabalho, que para cada solução arruma um problema? Quem de vocês não conhece esse tipo de pessoa? Ou que a forma de se comunicar é extremamente negativa, ou a forma como ela fala
ela não, a forma como ela fala, ela não se faz entender. Percebem? Vocês percebem alguém no meio de convívio de vocês? Queria que vocês comentassem aqui para mim, se vocês conhecem alguém assim. E aí eu vou ler uma historinha bem curtinha, mas para vocês perceberem como as palavras bem colocadas, elas entram melhor no nosso cérebro. A história é sobre uma viagem de avião, e aí o piloto da companhia abriu a viagem falando: Olá, passageiros, aqui é o capitão. É muito bom tê-los a bordo. Agora que estamos a caminho, eu só queria alguns momentos para deixá-los cientes de que não há previsão de nenhum tempo ruim, então não devemos encontrar nenhum problema e se tudo sair de acordo com o planejado, não haverá empecilhos para chegarmos a Londres no horário previsto. O que vocês acham que essa forma de comunicar gerou nos passageiros? Queria que vocês comentassem aqui. O que vocês acham que essa forma de comunicação por parte do capitão gerou nos passageiros que estavam a bordo desse avião? Gerou calma ou gerou ansiedade? Quem chuta aí? Mandem coração para eu saber se vocês estão aí. Vamos lá, gente. Essa forma de linguagem que ele passou, vocês acham que gerou tranquilidade e segurança ou ansiosa? Dúvidas? Calma, fiquei ansiosa de ouvir, incertezas, tranquilidade. Gente, eu vou repetir porque é curtinho. Olá, passageiros, aqui é o capitão. É muito bom tê-los a bordo. Agora que estamos a caminho, eu só queria alguns momentos para deixá-los cientes de que não há previsão de nenhum tempo ruim, então não devemos encontrar nenhum problema e se tudo sair de acordo com o planejado, não haverá empecilhos para chegarmos a Londres no horário previsto. Gente, ele gera ansiedade. E isso é uma fala real. Então, olha só, credo. De repente, toda a ansiedade de voar que eu já havia sentido na minha vida havia sido ativada. E eu havia tido um dia daqueles de karma positivo. Viagem tranquila para o aeroporto, atendentes de check-in super educados, um ótimo lugar. Mas agora ali estava o capitão narrando os maiores medos de todos aqueles que frequentam uma viagem. Uma viagem difícil, tempo ruim e problemas em chegar no horário ao destino. E eu não fui o único a me sentir daquele jeito. Houve uma grande troca de olhares nervosos entre as pessoas. Então, o que eu falei ali antes de ler a história? Quando a gente traz as coisas pro negativo, ele tá me lembrando das coisas. Nós temos memória totalmente visual. Ele falou sobre o tempo ruim, sobre não ter... como é que é? Não tinha nenhum problema, não tinha de tempo ruim. E se tudo sair de acordo com o planejado, iriam chegar em cima do horário. Então, ele despertou um gatilho do medo nas pessoas que estavam ali. Ele usou as palavras de forma totalmente negativa. Então, o nosso piloto havia falhado em se conectar com os passageiros porque ele não falava de uma forma positiva e dizia o que realmente queria dizer, que era. Então, agora eu vou ler a mensagem como ele deveria ter falado. Sentem-se e relaxem. Vai ser um voo tranquilo e nós iremos chegar no horário. Olha só, uma única frase ele já tranquilizaria. Sentem-se e relaxem. Vai ser um voo tranquilo e nós iremos chegar no horário. O que realmente aconteceu.
Mas ao falhar em se comunicar de uma maneira positiva, o piloto plantou uma série de sugestões negativas na mente desses passageiros. Então, o que é importante a gente observar? O nosso cérebro, ele só pode processar informações positivas. E se eu perguntar para vocês agora, vamos pegar alguém aqui da live que está aparecendo aqui para a Josi, onde está o leite na sua geladeira? Se eu te faço essa pergunta, provavelmente você sabe onde está o leite na tua geladeira. Mas como que você sabe que ele está em determinado lugar? Porque você faz uma imagem mental de aonde que está o leite dentro da tua geladeira. No meu caso aqui, o leite está lá na porta da geladeira. Então, eu sei que está lá porque quando me pede, na mesma hora, eu já faço uma imagem mental e eu sei onde que ele está. Então, a gente não tem como transformar no negativo. Entende? Deixa eu achar um outro exemplo aqui. Se eu te pedir qual é a sua música preferida do Roberto Carlos, a primeira coisa que você vai me falar você vai cantar ela na tua memória para depois me dizer qual é a música. Então, a gente faz uma memória totalmente visual, a gente puxa ela toda para a memória. Então, ou se eu te perguntar assim, qual que é a sensação da areia? A hora que você for me falar sobre areia, você vai usar esse mesmo conceito. Você vai na tua mente, vai imaginar o teu pé lá na areia, vai buscar aquela imagem sensorial, aquilo que você sentiu, e aí você vai conseguir me descrever. Então, essa é a linguagem do nosso cérebro. A linguagem do nosso cérebro, ela é com sons, imagens e sentimentos. É aquilo que eu sinto. Então, é por isso que é importante a gente observar que às vezes, diante de uma determinada situação, uma pessoa se emociona quando vai falar sobre alguma coisa, porque ela vai lembrar exatamente a sensação que ela teve quando ela viveu aquilo. Se ela está falando sobre uma grande adversidade que ela viveu, ela vai se emocionar porque ela vai sentir novamente aquilo, porque ela está buscando aquela imagem para poder me contar. Então, é totalmente natural, porque nós somos totalmente visuais, sensoriais e providos de sentimentos. Só que o nosso cérebro só consegue processar o que é de forma positiva. Então, outra coisa importante que eu queria perguntar é aqui. Eu tô com a colinha aqui do lado, tá, gente? Você consegue não se imaginar fazendo alguma coisa? E aí eu vou te dar uma ideia aqui, ó. Ou não sentindo alguma coisa, não vendo alguma coisa, você não consegue. Porque o teu cérebro, ele não processa imagens, sons ou sentimentos negativos. Então, assim, ó, se eu falar assim, você consegue imaginar não alimentar teu cachorro? Como que tu transforma isso no negativo? Porque tu vai pensar no cachorro e tu já vai trazer ele na imagem, né? Então, o que vai acontecer? Se você não quer pensar nele, não quero pensar alimentando o cachorro, mas aí eu vou começar só em procurar isso na minha memória, eu vou começar imaginando eu acariciando o cachorro, levando o cachorro para passear, juntando o cocô do cachorro. Então, entende que eu não consigo fazer essa imagem ficar de uma forma negativa? Então, tudo que você consegue se imaginar é fazendo algo com esse cachorro. Então, o teu cérebro, ele trabalha apenas com informações positivas. Ele pega todas as informações das suas experiências e dos seus 5 sentidos, e então mistura tudo naquele liquidificador emocional, né? Que a gente chama de imaginação. Então, a nossa imaginação tem esse poder. Então, olha como é importante fazer esse link ali com a história do piloto. Se eu sou uma pessoa ansiosa, né? Vamos pegar assim. É comum pessoas terem ansiedade perante um voo, né? Principalmente um voo tão longo, do Brasil para Londres.
né? Que é totalmente extenso, uma viagem extremamente longa, cansativa. Então, o medo de sobrevoar em cima do mar, de pegar uma tempestade, da mudança climática. E aí ele foi e usa todas essas palavras. Então, assim, se eu tô tentando lá me concentrar para não sentir medo, ele foi e usou todos os gatilhos que ativam o meu medo. Então, foi uma comunicação extremamente não assertiva. Agora eu queria colocar uma outra historinha bem interessante, que também fala nessa questão de transformar o positivo para o negativo. Então, assim, eu vivo em uma fazenda, em uma parte muito pitoresca do interior do Canadá. Os meus vizinhos, eles criam cavalos. Nos finais de semana, quando as pessoas vêm para cá para aproveitar a vista e os sons do interior, eles param e alimentam os cavalos junto à cerca e aproveitam para tirar foto. Eles estão me deixando louco, meu vizinho me disse em uma manhã de sábado. Eu não me importo com as pessoas tirando foto, parando para tirar foto com os cavalos, mas eles precisam parar de alimentar os cavalos. Elas tentam dar cachorro quente, hambúrguer, resto de pizza, mas os cavalos, eles são vegetarianos. Pelo amor de Deus, eles apenas cheiram e deixam ali mesmo. Segunda-feira eu tenho que ir lá recolher todos os restos antes que atraia mosca, rato, barata e cachorro. Então eu coloquei uma placa com os dizeres: não alimente os cavalos, mas o problema só piorou. Eu não estou surpreso, eu disse. Agora todas as pessoas que nunca tinham pensado em alimentar os cavalos veem a placa e têm a ideia e dizem: oh, vamos alimentar os cavalos. Eu pensei que era porque a placa era muito imperativa. Então eu peguei e mudei o que estava escrito. Por favor, não alimente os cavalos. A situação se tornou ainda pior. É claro, provavelmente pessoas que passavam por ali pensavam: oh, que grande ideia! Vamos parar e deixar que a vovó e as crianças alimentem os cavalos. Esse homem é educado. Ele disse por favor e não vai se importar. Nick, meu vizinho, disse: você precisa me ajudar. Eu já tentei de tudo, eu desisto. Então, eu rabisquei algumas palavras em um pedaço de papel. Tente colocar isso na placa. Eu não ouvi mais até o final do verão. Em uma noite, a caminhonete dele se aproximou da entrada da minha garagem e o meu vizinho desceu todo sorridente. Nick, a sua placa funcionou como uma mágica. Se você passa por lá, pode ver a placa que diz: nós comemos apenas maçãs e cenouras. Então, a única vez que você pode falhar em algo é quando você para de dar esses feedback, quando você para de dizer não faz isso, não faz aquilo. E aí, eu tava aqui pensando nessa história dos cavalos, né? Eu achei muito interessante quando eu li a questão de estar dando ideia de alimentar, né? E foi tão direto, foi tão simples, né? Pô, se eu só como maçã e cenoura, eu não vou nem ter ideia de dar pizza, de dar cachorro quente, de dar hambúrguer. E aí eu te pergunto, você tem filho pequeno? Como é que tá sendo os teus nãos para ele? Não mexe ali, não mexe aqui, não faz isso, fulano, não faz isso, ciclano. E se eu mudar a minha forma de comunicação? Se eu falar o contrário? Ou eu não preciso nem falar isso com criança, com aquele meu funcionário, com aquele meu colaborador que não consegue compreender aquilo que eu estou perguntando. Que eu já falei 1000 vezes e ele não entende. Ou o meu marido, que eu falo toda vez para não deixar a gaveta aberta, para não deixar a toalha em cima da cama, a toalha molhada. Ou para ele não deixar a roupa suja lá no chão do banheiro. Será que se eu mudar a forma de eu me comunicar, eu vou ter um resultado diferente? Que tal tentar?
E aí eu queria trazer para vocês, já estamos nos finalizando, porque agora eu tô com uma meta de fazer as lives mais curtinhas, né? E eu queria dar para vocês umas dicas práticas para a gente se tornar mais assertivo. Gente, essas dicas práticas é algo que a gente precisa treinar. Não é porque eu tô aqui falando porque eu sou psicóloga, que eu tô aqui fazendo uma live sobre isso, que a minha forma de comunicação é a mais assertiva possível, tá? Então, todos nós estamos em constante melhoria e o importante é a gente se observar. Como que eu poderia ter me comunicado diferente nessa situação? Como eu poderia ter falado diferente? Então, vou falar algumas dicas para vocês. Primeiro delas é você usar sempre a mesma linguagem de quem está falando com você. O que acontece? Se eu pego esse assunto sobre comunicação assertiva e pego um livro que tem um monte de palavras bonitas e venho aqui, faço uma live e fico falando um monte de coisa que ninguém está entendendo, como é que eu vou conectar com as pessoas? Então, se vocês observarem, é uma forma de, dependendo onde a gente está, a gente precisa se conectar com as pessoas daquele grupo. Se eu tô falando com adolescentes que fala pô, valeu, e eu quero me conectar com esse grupo, eu preciso falar gírias. Eu preciso falar pô, valeu também. Eu preciso observar a forma como eles falam. Se eu tô falando com um senhor idoso, eu provavelmente tenho que me ligar disso e falar devagar, bem claro, olho no olho, sem a mão na frente, sem falar com a cabeça baixada, porque provavelmente ele possa ter um problema auditivo e ele não está nos ouvindo. Então, se eu tô falando com uma pessoa que fala, deixa eu ver, que fala uma linguagem bem robusta, eu tenho que tentar me conectar e falar essa mesma linguagem com ela. Se eu quero explicar algo, eu preciso criar um exemplo disso que eu estou explicando de uma forma clara para essa pessoa entender. Então, eu falo isso por mim. Eu tenho muita dificuldade de pegar um livro, pode ser um livro de psicologia mesmo, que fale lá sobre uma teoria, enfim, eu preciso sempre desenhar aquilo, eu preciso fazer um mapa para eu entender. Então, eu sou muito visual. Eu preciso criar um exemplo para eu poder explicar para outra pessoa, mas que eu principalmente entenda, porque quando eu entendo, eu consigo passar para o outro. Então, eu preciso sempre observar. Essa é a primeira questão. Observar para quem que eu tô falando. Eu tô falando com que pessoas? A minha linguagem. Eu tô falando palavrão. Eu tô falando muitas palavras, como é que se diz? Recém falei, agora me fugiu, né? Ditados populares, enfim. Eu preciso observar onde eu estou. O jeito que eu me comunico, eu me conecto com as pessoas ou elas ficam me olhando boiando? Então, isso é uma forma da gente já se observar. É uma questão de autoconhecimento, tá? Outra coisa é ter uma escuta ativa. O que é uma escuta ativa? É aprender a escutar. Porque às vezes a gente diz, sim, pode falar, mas a minha linguagem corporal, ela não tá atenta. E assim, ó, em tempos de redes sociais, em tempos de celular, que já é uma extensão do nosso braço, né? A gente faz tudo com o celular na mão. A gente tem que observar dentro da nossa casa. Quantas vezes a gente briga com o marido que diz, tu nem tá prestando atenção em mim, tá só aí nesse celular. Mas eu também estou. Eu também tô prestando atenção na minha novela. Então, a nossa linguagem, ela precisa estar condizente com a minha linguagem corporal. Quantas vezes a gente diz sim e o nosso corpo está dizendo não? Ou
Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes a minha postura, a minha linguagem corporal faz eu perder uma vaga de emprego. Porque eu ando arrastando os pés, eu ando muito corcundo para baixo, eu passo um semblante depressivo, negativo. Se eu tô andando arrastando os pés, dá a impressão que eu tenho preguiça de erguer, tô me arrastando. Então, observe o conjunto. Ser direto sem ser inseguro. Qual que mensagem precisa passar? Então, ser direto é assim, ó, chegar e falar e pronto. Sem ficar rodando, que... Sabe aquela pessoa que fala muito e não diz nada? Então, é melhor falar menos e ser direto ao ponto, né? E como é que eu vou passar segurança daquilo que eu tô falando? Eu tenho que estudar, eu tenho que saber o que eu quero falar. Se eu não tenho coragem de ir lá na frente apresentar meu trabalho se eu paguei para alguém fazer o meu trabalho. Vocês concordam com isso? Agora, se fui eu que fiz, eu sei o que está escrito. Eu sei do que eu tô falando. Então, isso me dá segurança. Então, voltando à questão da postura, né? Que eu falei ali de ter uma postura corcunda, de arrastar os pés, mas também existem pessoas que têm uma postura ao contrário disso, uma postura agressiva, intimidadora. Aquela pessoa que tem um tom de voz mais alto e que se impõe, que só do jeito da pessoa vir falar a gente já treme as bases, entende? Então, às vezes a pessoa diz: ai, mas eu nem falei nada, não sei por que as pessoas têm medo de mim. Mas pode ser a minha forma de falar, a minha forma de me expressar. Ou aquela pessoa que é grosseira, nem sempre ela é grosseira, mas o tom da voz dela pode ser dessa forma. André colocou aqui, ó, uma das coisas que me deixa chateada quando alguém fala comigo, eu paro e escuto, mas nunca sou correspondida. A maioria das pessoas não presta atenção no que eu falo. Certo, então precisas observar o quê? Se o que você tá falando, você não tá rodando muito para chegar e falar, se você não tá sendo aquela comunicação em círculo, sabe? Às vezes precisa só treinar e ser mais direta, certo? Ou talvez o teu tom de voz, falas muito baixo, então sempre precisas mudar os tons de voz enquanto fala, a expressão corporal. Eu sou uma pessoa que vocês já devem ter observado que eu uso muito, eu uso os braços, eu venho pra cá, então eu fico me mexendo o tempo todo. Por quê? Porque se eu ficar assim, falando assim o tempo todo, sem me mexer, vocês vão pegar no sono, certo? Então eu preciso ter uma expressão junto com a minha forma de comunicar. Empatia. Como eu estaria na posição do outro? Isso também, que é aquela questão que eu dei o exemplo antes. Gente, eu tô suando, né? Não sei se na casa de vocês tá calor, mas aqui na minha tá um fervo. A questão de, sim, se imaginar no lugar do outro. Eu tenho uma questão muito forte, nas palestras ou na sala de aula. Que às vezes, assim, as pessoas começam a levantar e a sair, tipo, o palestrante nem finalizou a palestra, mas a gente vê que já está se encerrando, as pessoas começam a levantar e sair. Nossa, eu fico pensando, se fosse eu lá na frente, que sensação ruim. Ou, não vou dizer que eu não erro de pegar o celular também, tá? Mas quando a gente tá numa aula ou a gente tá numa palestra e que a gente fica o tempo todo ali, conversando com alguém no WhatsApp e não tá prestando atenção, qual que é a sensação de quem tá lá na frente vai ter? Vamos pensar um pouquinho nessa questão de empatia. Deve estar pensando que a minha aula está sendo terrível, que a pessoa sai de casa, vem aqui e fica conversando no WhatsApp. Entende? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue se conectar melhor com o outro. E a outra questão, que é a minha última dica, se certifique que o outro está compreendendo.
Por isso que eu sempre peço para vocês, faz sentido, gente? Comentem aqui, mandem coração, mandem alguma coisa escrito. Por quê? Porque eu preciso saber se da forma que eu tô me comunicando, se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Se faz sentido isso. Então, enquanto psicóloga, enquanto palestrante, é muito importante eu pedir o feedback do outro. Se eu tô com um colaborador novo dentro da minha empresa, ou, sei lá, sou psicóloga, contratei uma secretária. Quando eu passar uma tarefa, eu preciso me certificar que aquela outra pessoa entendeu. Fulana, tu entendeu direito como que é para fazer? Ficou claro? Também saber dar feedback quando não ficou legal. Olha, tu és uma perfeita secretária, mas este trabalho aqui eu esperava de uma forma diferente, talvez eu não tenha me feito clara e eu sei que tu consegue fazer do jeito que eu quero. Vou te explicar melhor. Deixa a pessoa à vontade para fazer perguntas. Se eu for clara na hora de pedir, eu não preciso voltar lá depois para pedir para refazer. Então, isso é importante também em casa. Quando eu quero conversar com os meus filhos, quando eu quero que eles façam alguma coisa. Eu quero que... Às vezes eu atendo algumas pessoas que falam assim, meu Deus, meu filho não enxerga. Eu peço para arrumar a cama, ele só arruma a cama. Sim, porque existem pessoas que precisa ser avisado. Eu gostaria que você arrumasse a cama, que você guardasse a coberta, que você dobrasse o pijama e colocasse dentro do armário, que você tire o tapete e vá bater lá fora, sabe? Você precisa falar tudo o que você precisa fazer. Ou fazer listas, porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Existe uma frase que diz: o óbvio também precisa ser dito, porque ele é óbvio para mim, não para o outro. Marido não enxerga, diz a Jo. Exatamente. Homem e mulher têm uma visão diferente e isso é uma questão de gênero já que explica. Então, às vezes a gente espera do outro alguma coisa que a gente nem comunicou direito, que a gente não falou e depois gera intriga, né? Gera briga, gera discussão e muitas vezes pode gerar até uma separação no casamento, pode gerar a perda de um excelente funcionário, né? Um excelente colaborador, um excelente colega de trabalho, porque a gente não consegue se comunicar direito. E sempre tem tempo da gente melhorar isso, da gente pedir feedback. Essa é a melhor forma da gente saber se a gente está se comunicando direito, é dizer assim: fulano, você entendeu o que eu gostaria que você fizesse? Tu te importas em repetir? Faz sentido isso? André colocou, vou fazer lista com a minha pequena. Ótima dica. Tô falando, não tá adiantando. Claro! Eu não sei a idade da tua pequena, Andréia, mas assim, ó, existem até, se for bem pequenininha, é colocar aqueles muralzinho na geladeira com todas as tarefas, sabe? E aí marcando o que já foi feito da semana toda. Se preencher toda semana, ganha um elogio ou ganha algum passeio, alguma coisa. A Jo colocou, é verdade, criamos expectativa por algo que não falamos, que não deixamos claro o que queríamos. Exatamente, 7 anos é uma excelente idade, Andréia, para fazer isso. Até para trabalhar a questão de reforço. E nunca elogiar a inteligência, e sim o esforço. Sempre elogiar o esforço da pessoa. Existe um estudo que coloca que quando crianças, a gente tem que elogiar o esforço delas e não ficar dizendo que ela é inteligente, ela é inteligente. Não, você é esforçada, você vai conseguir. Porque quando ela cresce com aquela sensação de que é inteligente e que as coisas vão ser mais fáceis. E não é. Certo? Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha dado alguma ideia. Como sempre, eu agradeço o tempo de vocês aqui comigo. Gostei que nesse horário deu mais gente online em tempo simultâneo, então definitivamente o nosso horário é 9 e 6 da noite. A pedidos, né? Semana passada o
o assunto para a semana que vem seria propósito e talento. E, a princípio, será esse assunto, certo? Se vocês quiserem algum outro tema, me mandem para nossa próxima quinta, né? Porque semana que vem então já está definido que será propósito e talento. Beijos, gente, uma boa semana para vocês. Obrigada pela companhia, tá bom? Tchau, tchau.